Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós daremos continuidade ao nosso mini curso Mediunidade Parte 2. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E eu gostaria de te fazer um convite. Você gosta das reflexões? O conteúdo do canal te ajuda? Então considere se tornar membro. Aqui embaixo você acha um botãozinho azul, é só você clicar e o próprio YouTube vai te encaminhar para os passos seguintes. E eu também te convido a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista, beleza? Bem, vamos continuar então o nosso mini curso e eu gostaria no episódio de hoje de começar a falar sobre a função da mediunidade. Nós vimos no primeiro estudo que a mediunidade é uma coisa humana, existente na espécie humana, portanto comum em nosso planeta, encontrada nas mais variadas culturas, interpretadas de diferentes formas. Portanto, não se trata de algo exclusivo, uma coisa de só um povo, só uma doutrina, não é uma coisa para pessoas escolhidas. Mas acho que a próxima pergunta que nós temos que nos fazer é: para quê? Para que serve mediunidade? Bem, e basicamente a mediunidade ela é uma percepção, ou melhor, podemos dizer que é um sentido humano. Nós não temos a visão, o olfato, o paladar, nós também temos um outro sentido que de alguma forma nos deixa inquietos sobre o que acontece após a morte. A mediunidade é a ferramenta dada por Deus à humanidade para que a gente não se sinta tão só, tão desesperançosos, vivendo num mundo de materialidade tão densa quanto a que nós vivemos, né? Então a mediunidade serve para isso, para de alguma forma estabelecermos contato com o plano espiritual, com aqueles que estão do outro lado do véu, como forma de nos sacudir para que assim a gente possa assumir as nossas responsabilidades, vivermos com mais consciência e assim compreendermos melhor a realidade em que nos encontramos. Não fosse a mediunidade, o homem ficaria completamente desamparado. É só você fazer um teste. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você que está me ouvindo seja uma dessas pessoas, que vive em crise existencial porque não sabe o que está fazendo aqui, não sabe qual é o propósito da vida. Muitas vezes está trabalhando feito um louco para ganhar dinheiro, porque você quer um cargo, porque você quer uma casa, porque você quer um carro. E você vai fazer o que com essas coisas? Aí a pessoa entra em crise, né? Para que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? Quando você tem um norte espiritual, quando você tem um contato, por mínimo que seja, isso te alenta. E nós temos N médiums que ao longo da história dedicaram as suas vidas a esse processo, que produziram obras confiáveis, que nos mostram o que acontece, o que nos mostra o nosso futuro. Então a mediunidade é isso, é uma ferramenta que vem mostrar ao homem que ele não está sozinho, ele não está abandonado. E embora nós não consigamos saber tudo, o que a gente sabe já é suficiente para mudar a nossa cabeça, a nossa postura, a nossa vida. E é para isso que a mediunidade existe. Quando se vai, por exemplo, numa reunião de psicografia, e lá você vê um espírito escrevendo, dando detalhes, trazendo informações específicas que só a família conhecia, o bem que aquilo faz para aquela família, o quanto essa carta renova a fé das pessoas. Quando você está num trabalho de tratamento espiritual e você vê uma pessoa chegando ali doente e se submetendo ao processo, seguindo as orientações da espiritualidade, de repente aquela pessoa melhora de uma maneira espantosa. Muitas vezes alguém que já estava desenganado pela medicina
e que conseguem uma recuperação fantástica. Então, a mediunidade tem esse papel a cumprir na Terra, e é por isso que ela é tão importante. E é por isso que cada vez mais a gente vê uma multiplicação de instituições espíritas, umbandistas, espiritualistas, cada casa com seu corpo mediúnico, com a sua maneira de ver a vida, mas trabalhando para de alguma forma estabelecer essa ponte com o outro lado, de tal maneira que isso ajude as pessoas a revigorarem a sua fé, a terem um direcionamento mais preciso na vida, a não ficar dando tanta cabeçada por aí, não é? Este final de semana eu participei, quer dizer, quando vocês forem ouvir esse áudio, já terá passado mais de um mês em que o episódio que eu vou narrar para vocês aconteceu, mas esse final de semana eu participei de um ritual xamânico e no finalzinho eu estava ali batendo um papo com o dirigente e ele falou uma coisa que é profundamente verdadeira. Ele falou: Léo, como tem gente que está adormecido, né? E é verdade. Tem muita gente que está adormecido, que não sabe o que está fazendo aqui, que está que nem barata tonta, correndo para um lado e para o outro, sem direcionamento, sem perspectiva. E a mediunidade é uma das, não é a única, é uma das ferramentas que pode mudar isso. Mudou a minha vida, por exemplo. Eu já contei essa história algumas vezes, né? Quando eu cheguei num terreiro de Umbanda pela primeira vez, movido pela curiosidade, profundamente cético, achando que aquilo era só um teatro, e na minha primeira consulta espiritual, eu passo com um médium muito mais jovem do que eu, mas que estava ali afiadinho com a entidade, e essa entidade me fala coisas absolutamente precisas, que me impactaram tanto, que até hoje eu não me lembro o que mais que a entidade falou para mim. Eu só me lembro a informação objetiva que ela me deu. Saí dali com o queixo caído, falando: gente, então realmente esse povo incorpora. A partir dali mudou tudo. Mudou a minha jornada, mudou o meu trabalho na espiritualidade. Então olha a função da mediunidade. Quantas pessoas eu já conheci que me disseram assim: nossa, graças à entidade daquele médium que me deu um determinado conselho, a minha vida foi para um outro rumo, mudou completamente. Enfim, acho que eu não preciso ir mais longe, né? Acho que já está bastante claro, né? A função da mediunidade é isso, é estabelecer um contato, ainda que não seja um contato como a gente queria, né? Porque se dependesse da gente, seria aquele tipo de contato assim, todo mundo vê o espírito, a luz do dia, sabe? Toca e vê e conversa. Isso vai acontecer um dia, acredito, mas não será por enquanto. Bem, e agora a gente pode pensar um pouquinho sobre quem é que pode ser médium, né? E aí talvez você diga: ué, Léo, mas você falou no estudo passado que a mediunidade é uma coisa humana, e é mesmo, mas aqui agora eu vou fazer uma distinção. A mediunidade, ela é uma coisa humana no sentido de quase todas as pessoas possuem algum grau de mediunidade que permite a essas pessoas ter algum tipo de contato com o mundo espiritual. Seja uma intuição, um sonho, um pressentimento, um aviso. E a gente vê um monte de histórias disso na sociedade. O médium, porém, ele não fica só nisso. O médium possui uma mediunidade que pode se transformar em trabalho. Então, diferente de uma pessoa que tem um potencial mediúnico, mas que uma vez a cada 10 anos ela vai ter uma experiência espiritual, o médium é alguém que tem uma potencialidade muito maior, que pode transformar essa potencialidade em trabalho. Isto é o que define quem é médium. Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma mediunidade padrão, comum da espécie humana, mas você encontra alguns indivíduos que estão além disso. Eles têm um potencial a mais. E se esse potencial for trabalhado, então ele consegue se tornar um médium. Isto é, alguém que não vai ter um contato esporádico, eventual, de vez em quando com os espíritos, mas alguém que vai ter um contato sistemático, profundo com os espíritos. E esse contato ele vai acontecer para que este médium possa realizar um trabalho.
Eu sempre digo, muita gente no universo da mediunidade acha que mediunidade é para enfeite, é para contar histórias no fim do ano. Nossa, porque eu tenho uma mediunidade muito forte, que eu não acredito o dia que eu vi um espírito, e o espírito falou para mim, e eu tive um desdobramento, e me levou na colônia, me levou no umbral, e não sei o que, e tinha uma pessoa doente, um dia eu dei o passe, a pessoa melhorou. Tá, e aí? O que você faz com isso? Nada. Só fica contando história para os outros no fim de ano. Mediunidade não é para isso. Então, aqueles que podem ser médiums, eles têm que colocar esse potencial para desenvolver, para que ele consiga se ajudar e ajudar o próximo. Esta é a finalidade do médium. O médium vai ser esse intermediário, por isso que tem esse nome médium, aquele que está no meio, aquele que intermedia. Essa é a função do médium, intermediar alguma coisa para alguém. Ou como as entidades costumam dizer, o médium é um fio, um canal, para que esse encontro entre os espíritos e as pessoas possa acontecer. E nem todas as pessoas podem ser médiums, ainda que todas as pessoas tenham mediunidade. Eu costumo fazer uma comparação, porque eu sei que pode parecer confuso. Então imagina assim, eu posso dizer que de modo geral a humanidade fala, certo? Falar é algo inerente à espécie humana. Ainda que tenha pessoas que não possam falar, por qualquer razão que seja, a gente pode dizer que a grande maioria das pessoas fala. Então falar é algo humano. Mas quantas pessoas cantam bem? Quantas pessoas cantam extraordinariamente bem? Compreendem? A mediunidade é como a fala, toda a humanidade tem. Mas o médium é aquele que canta bem. O bom médium é aquele que canta muito bem. E o missionário da mediunidade é aquele que canta extraordinariamente bem. Entendem a comparação? Então nem todas as pessoas podem ser médiums. A gente vê muitas vezes no contexto da Umbanda pessoas que chegam, né, querendo desenvolver a mediunidade, tudo quanto é jeito. Só que ela não tem mediunidade para ser desenvolvida. E a entidade fala, filho, você não tem mediunidade para ser desenvolvida. A pessoa fica brava, não aceita. Aí ela vai em outro terreiro, vai até que ela acha algum lugar que diga para ela, não, você é médium sim. Ora, imagina se todo mundo entrasse em transe durante um trabalho espiritual, quem que ia tomar conta do trabalho? Quem que ia organizar as pessoas? Quem que ia organizar as coisas? Então, para um trabalho espiritual acontecer, você precisa de médiums, mas você também precisa de pessoas que não entrem em transe. Elas são tão importantes quanto aquelas que entram. É a mesma coisa de dizer assim que todo mundo quer ser atacante no futebol. E aí, ninguém quer ser meio de campo? Ninguém quer ser zagueiro? Ninguém vai ser goleiro? Só atacante? Não, né? Para um time existir, você tem que ter todos os quadros preenchidos, né? Para um trabalho espiritual acontecer também. Então, hoje, a gente encontra um cenário muito perigoso, porque cada vez mais aparecem pessoas dizendo que a mediunidade, ela, primeiro, é opcional, coisa que a gente vai ver agora há pouco que não é. E essas pessoas também dizem que mediunidade é uma coisa que qualquer um pode desenvolver. Aí eles dão um curso. Dão não, né? Eles te vendem um curso. Tem até quem tente... É um absurdo falar isso, mas é bom. Tem até quem tente te vender curso de desenvolvimento mediúnico em casa. Olha que maravilha. Você não precisa ir no centro espírita, não precisa ir no terreiro de Umbanda, não precisa ir numa casa espiritualista. Você vai desenvolver no conforto do seu lar. Ou o seu dinheiro de volta. É um absurdo, né? Mas isso acontece. A gente vê, infelizmente, muitos terreiros de Umbanda que têm uma premissa completamente equivocada, que é a premissa de que qualquer pessoa possa ser médium, e que pegam ali qualquer pessoa e começam a fazer desenvolvimento com ela. E a pessoa nunca vai incorporar nada, porque ela não tem mediunidade para isso, mas ela vai acreditar. E daqui a pouco vai ser mais um desses que nunca deu transe na vida e que vão estar aí abrindo o terreiro, atendendo pessoas, né? Infelizmente. Triste falar isso, né? Então, aqui já fica uma primeira dica, né? Se você é médium,
tem sintomas de mediunidade, quer desenvolver a sua mediunidade, não existem atalhos. Se você for atrás de um atalho, você vai dar com a cara na parede. Nenhum, pode pesquisar, nenhum médium sério, grande, de reconhecimento fez essas barbaridades que essas pessoas fazem. E no fundo a gente sabe que o objetivo é só um, né? Money. Infelizmente, né? Bem, agora vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade. Eu disse aqui nesse episódio que a mediunidade não é uma coisa de enfeite. E também disse que a mediunidade não é para qualquer um. E por que disso? Porque a espiritualidade nos esclarece o seguinte: aqueles que têm compromisso com a mediunidade nascem com ela. Por isso que não adianta tentar desenvolver a mediunidade numa pessoa que não tem a mediunidade. Vai desenvolver o que se ela não tem? É um potencial que está na pessoa. O desenvolvimento, ele vai criar um ambiente espiritualmente seguro através de uma sistemática para que aquela pessoa desabroche a sua faculdade e aprenda a conviver com ela, aprenda a lidar com ela. Desenvolvimento é isso. Então, como é que você vai fazer surgir a mediunidade na cabeça de quem não tem, né? Enfim, então quando tem, isto é em razão de um compromisso espiritual. Não existe médium de paraquedas. Quem tem mediunidade veio preparado da espiritualidade para isso. E frequentemente vem com essa preparação como forma de quitar antigos débitos. Porque se você está achando que você é um alecrim dourado, que você é uma alma nobre, que você é um espírito de luz aqui na Terra, pode ser do cavalinho. Você é um iludido se você pensa isso, um iludido com I maiúsculo. Nós estamos muito longe desse status. Nós somos ainda espíritos muito atrasados, com muitas dívidas. O nosso passado espiritual não é flor que se cheira, não. Então, ao invés de simplesmente a lei divina vir e nos atravessar como uma lança, como um retorno do mal praticado, né? Lei do retorno que a gente fala, a espiritualidade nos convida ao trabalho no bem. Então, quando uma entidade diz para uma pessoa: filho, você tem uma mediunidade, ela não está fazendo nenhum convite de honra, não. Não é um baile de gala. Ela está te chamando ao cumprimento do dever espiritual que você assumiu antes da encarnação. Por isso eu digo que a mediunidade é obrigatória. Ela é opcional lá do outro lado. Quando o espírito faz a escolha, depois que nasce, ela tem que ser cumprida. Se o espírito quiser sair da Terra cumprindo o seu dever. Se ele não quiser, aí é com ele. Aliás, muita gente diz assim: ah, Léo, eu sou obrigado a desenvolver? Não. Ninguém vai te obrigar, até porque você não é ninguém. A gente não é especial para achar que os orixás vão brigar por nós, os guias vão brigar por nós. O que eles estão fazendo é estendendo um convite amoroso. Quer aceitar? Aceita. Não quer? Azar. Para cada um que diz não, tem 10 querendo dizer sim. Espiritualidade não brinca em serviço, não. Então, quando eu recebi o convite para ser médium, quando você está me ouvindo receber o convite para ser médium, isso não significa que a gente é especial. Eles estavam simplesmente nos chamando ao cumprimento do dever que nós prometemos fazer antes de encarnar. Só que se eu não quiser fazer, não vai vir ninguém pegar na minha mão. Ninguém vai me arrastar para o centro, para o terreiro. A vida é minha e eu tenho livre-arbítrio. Antes de encarnar, eu pedi pela mediunidade. Chegando aqui, eu posso deserdar. É parte do meu livre-arbítrio. E aí tem gente que diz assim: ah, vou ser castigado? Não. A minha vida vai dar errado? Não. Eu posso sofrer? Depende. Por quê? Você pode sofrer não porque os guias vão te bater ou por qualquer coisa assim. Você pode sofrer porque o seu corpo veio preparado para ser médium. Quando você não é médium, você não faz aquilo que o seu corpo foi preparado para fazer. A saudosa avó Cambinda dizia que o médium que não trabalha é como um buraco com água parada, dá bicho, dá lodo. É isso que acontece.
Muitas vezes, como o médium ele não trabalha, portanto, ele não faz esse intercâmbio, ele não é esse escoadouro de energia, ele começa a ter muita energia represada. E essa energia pode desencadear dores de cabeça, dores pelo corpo. E já vi isso acontecer várias vezes. Eu sou um exemplo disso. Eu fui desenvolver minha mediunidade, eu tinha 30 anos de idade. A entidade falou para mim assim, filho, você podia ter começado com 18. E eu falei, nossa, levei um susto, sério? Porque sim, com 18 anos eu passei por um episódio mediúnico muito intenso. Mas eu entendi à época que aquilo era um episódio obsessivo. E as pessoas que me orientaram quando eu era jovem não falaram sobre aquilo como se fosse um chamado da mediunidade, assim, sobre como uma obsessão. Então, quando a entidade me falou que eu podia ter começado 12 anos atrás, do momento em que eu comecei, eu levei um susto e falei, poxa, que pena, né? Então agora eu não quero perder mais tempo, vamos embora. Entende? E por que eu digo que eu era um exemplo disso? Eu tinha dores de cabeça terríveis. Eu cheguei a tomar remédio controlado para enxaqueca. Fiz eletro, fiz ressonância, não tinha nada na minha cabeça. E mais ou menos de 3 a 4 vezes por semana eu tinha que tomar 50 gotas de dipirona, de tanta dor de cabeça que eu sentia. Depois que eu entrei para o terreiro, que eu desenvolvi a minha mediunidade, eu sinto uma dor de cabeça por mês. Mudou muito, né? Então assim, eu estava sendo castigado? Eu estava sendo punido? Não. Mas eu não vim para ser médium. Como eu não estava exercendo a minha mediunidade, essas energias se represavam em mim e faziam o meu corpo sofrer, porque elas não tinham para onde ir. Se você quiser fazer uma comparação, é tipo uma eletricidade estática que fica ali no seu corpo. Isso aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Então os guias não nos castigam, Deus não nos castiga, minha vida não vai travar, tudo isso é conversa. Mas você fez uma promessa antes de encarnar, que você trabalharia na mediunidade para sua própria felicidade, para sua própria realização espiritual. Então, quando eu vejo pessoas dizendo assim, não, desenvolve se você quiser, se não quiser, tá tudo certo, eu falo, erro grave, porque mediunidade é responsabilidade, não é brincadeira. Se você não tem que mexer com mediunidade, você simplesmente não vem com ela. Mas, se você tem sintomas, se alguma entidade já falou que você é médium, então você é. E você deve dar muita atenção a isso. Não é brincadeira. Imagina, por exemplo, se Chico Xavier nunca tivesse começado. Hoje a gente fala de... Gente, tá uma chuva muito forte aqui, talvez vocês estejam ouvindo como um ruído de fundo, espero que não atrapalhe. Hoje a gente fala de Chico Xavier como se fosse uma lenda no campo mediúnico, certo? Mas ele começou um dia como eu, como você que está me ouvindo. Aliás, o velho sempre diz assim, todo médium começa igual, a gente só não sabe como é que termina, porque aí cada um vai escrever a sua história, né? Já pensou se Zélio de Moraes não tivesse começado? Como teria sido? O que teria acontecido? Ninguém começa grande, todo mundo começa igual. Se você voltasse no tempo lá, quando Chico Xavier tinha 17 anos, quando ele começou, curiosamente, a mesma idade do Zélio, eles não tinham ideia do que eles iam fazer. Eles simplesmente receberam um chamado, eram pessoas comuns, atenderam esse chamado e hoje se transformaram em grandes referências, né? Todo mundo começa igual, mas ninguém sabe como é que termina. Enfim, acho que por hoje tá bom, né? Vamos devagar. Eu pretendo ainda fazer mais 1 ou 2 episódios, né? Porque o objetivo é só oferecer uma introdução ao assunto, né? Um mini curso, um direcionamento. Lembrando que no último eu vou trazer uma bibliografia para quem tiver interesse, né? E aliás, uma das coisas que eu recomendo, e recomendo mesmo para quem é médium, é trabalhar suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos.
uma das coisas que mais atrapalham os médiums são as emoções destrambelhadas. Muitos médiuns estão preocupados com o processo mecânico de desenvolvimento da mediunidade, mas não se preocupam com o processo emocional. Se você quer fazer um desenvolvimento bem feito, você tem que estar emocionalmente estável. Não estou dizendo vida perfeita, estou dizendo emocional estável. E se for o seu caso, a terapia talvez seja interessante para você. Eu sou terapeuta, faço atendimento online. Se você tiver interesse, aqui embaixo você encontra as minhas redes sociais. Manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? Então, é isso. Um abraço e até o próximo estudo.